Vamos estudar as teses defensivas relacionadas a alguns crimes cibernéticos, notadamente os crimes contra o patrimônio e a associação criminosa, o ORCRIM, para a audiência de advogados, advogadas, defensores e peritos digitais que constantemente lidam com essa natureza de delitos. Eu vou passar aqui para vocês os principais enquadramentos, as principais argumentações e descrições em termos de inquérito policial e pontos que devem ser observados por uma defesa técnica estratégica ligado à imputação dos delitos de furto qualificado do parágrafo 4º, ou estelionato ou furto mediante fraude, ou associação criminosa e lavagem de dinheiro. E as principais teses defensivas ou pontos que devem ser observados. Alguns pontos vão acarretar uma possível nulidade de atos, e isso é importante. Outros pontos estão ligados ao mérito da ação, ao que é denunciado em si. Primeiro ponto é aquela questão normalmente que diante de uma diligência de busca e apreensão se apreende equipamentos. E aí, essa apreensão de equipamentos que podem estar desligados ou ligados, etc, etc. Não vou entrar no mérito agora da custódia, nós vamos falar já. Mas muitas vezes ocorre aquela conclusão de que aquele equipamento teria sido furtado de uma agência ou de alguém, ou ali teria acesso a uma VPN, ou teria acesso por meio de credenciais já salvas a um sistema de senhas mestres de um sistema financeiro ou do cofre de senhas. Atenção! Isso em fase de inquérito. Então, foi encontrado em uma busca e apreensão nos indiciados, nos acusados, uma estação de trabalho que em tese teria sido encontrada, subtraída ou facilitada por um funcionário. Primeiro ponto que a gente coloca aqui, né? A prova da invasão do dispositivo informático ou a prova especificamente da fraude eletrônica, ela não se consuma em sendo encontrado um dispositivo na residência dos acusados. Isso pode caracterizar um furto qualificado do dispositivo, né? Se foi subtraído, arrombado, né? É um obstáculo ou com abuso de confiança, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 ou 4 do Código Penal. Se houve participação de um funcionário que facilitou o acesso àquele equipamento, pode-se discutir o peculato ou o furto privilegiado, mas encontrar um computador com suposto acesso a sistemas, dados confidenciais ou sistemas financeiros ou senhas não é suficiente para afirmar fraude eletrônica ou a invasão do dispositivo informático. Artigo 154-A do Código Penal. Para caracterizar invasão, é bem verdade, desde 2021 eu não preciso mais do rompimento de obstáculo ou do mecanismo de segurança, mas para caracterizar invasão eu tenho que ter prova do acesso não autorizado ao sistema dispositivo. Já para fraude eletrônica, falamos do artigo 171, parágrafo 2º do Código Penal, precisa haver o induzimento de alguém a erro com prejuízo patrimonial, e isso exige um rastreio das transações. Ou seja, ter o meio apenas. Foi encontrado na residência dos meliantes um computador com acesso privilegiado. Não é igual a usar o meio. Muitas vezes as conclusões em inquérito, elas levam para essa tendência. São tendenciosas. Efetuar transações ilícitas. O que a defesa aqui, advogada na área de crime cibernético atua? Sustenta. Sem logs, a perícia que comprove a utilização indevida, só existe prova de posse de um objeto, o que pode ser uma receptação, um furto simples, mas não invasão dessas contas. Para que eu comprove, eu vou ter que correlacionar os logs do sistema supostamente instalado com uma perícia técnica nesses dispositivos para tentar identificar acessos e se desses acessos houve o proveito patrimonial ou, ao menos, a tentativa. Ok? Esse é o primeiro ponto. Para todo crime informático financeiro ligado a
eventual ORCRIM para a prática de delitos cibernéticos, estelionato eletrônico, invasão de contas, estelionato digital, construção de aplicativos que rodavam em camada no aplicativo bancário. Para tipificar esses crimes é crucial. Primeiro, logs de autenticação. Tem que ter horário, tem que ter usuário, tem que ter registros de acesso à aplicação, IPs. Tudo isso tem que ser feito uma trilha pela assistência técnica. Histórico de transações, correlacionando os acessos com os desvios de valores. O grande gargalo que existe nas investigações é uma presunção de que a pessoa estava com o IP associado a ela no dia e hora do desfalque, mas não se comprova a transação do desfalque, nem que a conta de destino ou a carteira de destino era da pessoa. Na grande maioria das investigações existe uma presunção, e essa presunção ela precisa ser rebatida. Além disso, eu preciso ter hash e impressão digital forense, confirmando que o notebook foi utilizado para tal ato. Sem isso, a acusação fica vulnerável, né, porque eu posso alegar ausência de materialidade, não provou que houve invasão, e ausência de autoria, não provou que o acusado foi quem executou o ato. Imagina lá, você chega numa busca e apreensão, tem 10 pessoas e tem um computador com acesso privilegiado ao Banco X. Aí nós vamos denunciar os 10 por tentativa de fraude eletrônica e ORCRIM, né, só por este fato. Então, é esses pontos que precisam ser observados. Exemplo, ORCRIM. É muito comum que nos inquéritos se faça aquela investigação, primeira investigação COAF, transferências. Nossa, 90% das transações dele estão em criptoativos. Logo, ele está ocultando valores, lavagem de dinheiro, como se todos que praticam 90% das transações em criptoativos lavassem dinheiro. E aí vem a presunção da ORCRIM também. Então eles acham lá relações, se você fez um pagamento ou recebeu um pagamento em P2P, ou se você tinha a pessoa na rede social ou não, ou se moravam na mesma região, eles trabalham essas associações e está caracterizada a organização criminosa. Com todo respeito, a defesa aqui ela vai trabalhar o quê? O simples fato de frequentar o mesmo ambiente, serem encontradas várias pessoas no mesmo ambiente, ter amizade, participar de um grupo de WhatsApp, por exemplo, onde alguns fazem bravatas, por exemplo, né, se gabam de algo de segurança da informação, não é suficiente para falar que é um grupo cracker, né, muito menos para caracterizar uma ORCRIM. Para a caracterização da ORCRIM, nós estamos lá no artigo 2º da Lei 12.850 de 2003, é preciso, anote aí, primeiro, estabilidade e permanência. Primeiro passo da associação. Segundo, estrutura ordenada. A polícia deve ser capaz de descrever a estrutura ordenada das tarefas. E terceiro, finalidade de cometimento de crimes, com penas superiores a 4 anos. Se a denúncia baseia-se apenas no fato de estarem reunidos, foram encontrados numa casa, usavam codinomes, conversavam, né, num aplicativo de códigos fontes que associam, era usado para crimes, né, tiveram transações entre eles em algum momento, ou tinham os dois eram clientes da mesma exchange de criptomoeda, o que demonstra o MORCRIM. A defesa ela pode aqui, o MORCRIM, a defesa pode questionar se houve prova efetiva da estabilidade e hierarquia. Não esqueça isso, advogado. Ou se foi um encontro pontual. Isso é um argumento típico de desclassificação, né? Pode caracterizar uma associação criminosa simples ou até tentativa de desqualificação para crimes individuais, o que é muito importante. Isso porque normalmente o furto mediante fraude também vem com a associação criminosa e isso é muito comum nas denúncias que nós verificamos. Organização criminosa, então, precisa de estrutura ordenada, divisão das tarefas e estabilidade. Finalidade de cometer crimes, pena superior a 4 anos. Se houver apenas uma reunião eventual, sem prova, permanência, estrutura, cabe desclassificação e até mesmo, eventualmente, absolvição por insuficiência probatória. Muito comum também que durante a apreensão se intercepte as mensagens. E lá na mensagem pode ter lá uma bravata. Olha, fui eu que pratiquei esse ato. Esses dias eu acessei o sistema do banco tal. Pronto, isso vai ser caracterizado como uma confissão de crime. Mensagens interceptadas ou diante da Lei 9296 ou diante da apreensão do equipamento recuperaram mensagens, é importante destacar a mera interceptação de mensagens de alguém que diz que atacou um sistema não é suficientemente, né, e isoladamente para caracterizar aí a invasão. Pode ser uma bravata, uma fantasia, pode ter autoria duvidosa, quem escreveu, né?
Quem usou o celular? Está no codinome? É preciso laudo, distração, preservação, autenticação. Artigo 158b do Código de Processo Penal sobre a cadeia de custódia. A jurisprudência ela já exige a corroboração externa. Eu não posso simplesmente a confissão informal, exige a verdade real no processo penal. A confissão informal, um chat, um áudio, ela precisa ser confirmada por outros elementos de prova. O cara que invadiu o sistema do banco, etc, etc. Tá. Quais outros elementos tem? Tem log dele, fizeram quebra de sigilo, o IP aponta para a casa dele, existe um login dele identificado, existe um KYC, quando ele transferiu para uma carteira, associaram a carteira a ele, tem outro elemento? Ou ele será condenado pelo outro delito de invasão com base numa conversa de WhatsApp? Sem perícia de logs, isso deixa vestígio. Resultados concretos, a defesa pode alegar que não há prova de que a conduta se consumou. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Outro ponto é sempre a imputação do crime de invasão. Para punir alguém por invasão do sistema ou fraude eletrônica, não adianta ter um computador lá pronto para acessar e não ter autorização. Eu preciso de prova do acesso não autorizado. Isso se prova com perícia técnica. Por isso se diligencia a busca e apreensão para que seja feita a perícia. E mais, eu preciso de nexo causal entre o acesso e o dano. Teve acesso, mas existe nexo entre o acesso e a transferência? Existe o recebimento? A outra ponta se fecha? E normalmente isso é presunção, é presumido. Muitas vezes presumido. Se só existe declaração no chat, há risco até de nulidade, prova insuficiente. Artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Não existe prova suficiente para a condenação. Furto eletrônico também é furto, também muito comum nesses delitos, né? Artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Importante alteração, foi inserida pela Lei 14.155 de 2021. Furto mediante fraude eletrônica. Não é a fraude eletrônica do 171, é o furto mediante fraude eletrônica, até 8 anos de reclusão. Se o crime é cometido mediante fraude, com emprego de dispositivo eletrônico informático, conectando-se à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança, ok? Pode haver a tentativa, mas é necessário que a polícia, que a perícia prove ato inequívoco de execução. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Né? A cogitação, os atos preparatórios, eles não são puníveis no direito penal brasileiro. Infelizmente, a gente tem visto muitas punições de atos preparatórios ultimamente, né? Mas só por tal meio. Então foi encontrado com um notebook com acesso, né? Às vezes é pior. Às vezes encontra um notebook com uma wallet. Não tem acesso ao wallet. Mas o fato de existir uma wallet associada a uma carteira, uma exchange e tal, já há uma presunção de que aquilo foi usado para lavagem. Não acessaram a wallet, não viram os fundos. O que eles têm são extratos da blockchain. Não conseguem, por exemplo, associar aquele endereço da blockchain a uma wallet. Mas aquilo vai entrar certamente num relatório, num parecer, como se fosse uma atividade criminosa. Só portar um computador, foi encontrado um computador com acesso a dispositivos ou planejar. Estavam planejando, com todo respeito, não tem crime, né? Planejar, foram encontrados ali furtos simples do equipamento, que seja, mas planejar não é ato de execução, é o que nós chamamos de preparação. Lições basilares de direito penal. Okay? O ato de execução seria, por exemplo, logou na conta, iniciou transferência, ficou registrado, tentou ali login senha, fez um brutal, tentou ataque, transferiu, chegou a tentar fazer uma transferência, parou por um fator, estava passando o segundo fator, tudo isso pode ser provado conversando com as principais testemunhas, que são as máquinas. Ou seja, advogados na área de crime cibernético e direito digital, normalmente a gente trabalha a questão atos preparatórios não são puníveis, salvo os crimes de perigo abstrato, que não é o caso, e sem prova de que houve acesso e início do desvio, provado por meio de log, memória, registro, flagrante, não há tentativa de furto. Furto eletrônico ou o furto mediante fraude eletrônica, apenas posse do objeto subtraído. É um crime patrimonial isolado, é bem verdade. Qualificação do crime, então, tipo penal comum, tentativa de furto qualificado por meio eletrônico. Para caracterizar a tentativa, eu preciso ter prova. Estarem junto, planejando, não caracteriza. Houve efetivo prejuízo patrimonial? Se não houve saída de valores, pode ser discutida a existência de tentativa inidônea ou mesmo ausência de tipicidade material.
Configuração de estelionato, furto, dependendo do contexto também, se houve induzimento, erro ou invasão de sistema, naqueles outros crimes onde os autores corragem as vítimas ou se passam por gerentes, etc., pode caracterizar sair do 155 e ir para um 71 mesmo, que é o estelionato. Pode-se discutir aí uma reclassificação. Agora que nós falamos das questões de mérito, vamos falar das questões de processuais. Pontos a acompanhar. Prisão em flagrante e cadeia de custódia. Então a polícia acessa uma residência, prende suspeitos em flagrantes. Primeiro ponto, autorização judicial para entrada, ok? Foi com mandado, sem mandado? Sem mandado só com flagrante delito. Está caracterizado o flagrante ou tinha só um equipamento ali? Né? Inclusive não estava logado ou estava desligado. A defesa pode questionar isso, se esse flagrante foi real, né? Ou em alguns casos até mesmo preparado. Cadeia de custódia do notebook celulares. Policiais já mexeram? Existem vídeos? Você registrou? Fez alguma prova? O cliente tem prova de que os policiais já chegaram mexendo, não preservaram, não obedeceram ao artigo 158B do Código de Processo Penal. São regras, são procedimentos padrão, são garantias processuais. Se a apreensão não foi acompanhada de perícia imediata, lacre e registro, a defesa pode alegar quebra da cadeia de custódia. Então você vai pedir uma extração forense por meio de um assistente técnico, ele vai ter acesso a esse material. Ou mesmo o próprio indiciado às vezes tem insights ali de que estão acessando, de que acessaram antes de receber, por exemplo, na perícia, o Instituto de Criminalística. Todo esse aspecto deve ser considerado também. Outras questões processuais, provas digitais. Então a busca e apreensão ela se deu com base em mensagens interceptadas ou vídeos que foram encontrados dos suspeitos. Aqui cabem alguns questionamentos. Sim. Interceptação telemática. Teve ordem judicial? Da onde veio essas mensagens? O que, como, quando, onde? Por quanto período? Por qual período? Como se chegou inequivocamente aos acusados? Isso é um exercício técnico normalmente. Por isso que os advogados precisam de uma assistência técnica quando atuam em crimes cibernéticos. Autenticidade das mensagens e vídeos, né? Então foi feita a autenticidade, extraíram metadados, tem laudo pericial que comprove a autoria e integridade dessas mensagens. Hoje eu tenho vários clonadores de mensagem, eu tenho deepfakes. Tá? Então tudo isso precisa ser apreciado à luz do artigo 422B do Código de Processo Penal, Lei Carolina Dickmann, 12737, Lei 14965 de 2014, o Marco Civil da Internet. Existe possibilidade de edição? O vídeo sozinho prova a autoria, sem metadados? Olharam os metadados desses vídeos? Como eles estão colocados? São questões aí que podem gerar a anulação da prova. Cadeia de custódia, validade da busca e apreensão, provas digitais, interceptações feitas, como isso foi armazenado, custodiado, analisado. Né? São pontos que a defesa precisa colocar. Ou seja, em casos desse de uma busca e apreensão, ou que quebrou um sigilo de IP, chegou numa casa, o juiz deferiu uma busca e apreensão, apreenderam um equipamento que teria acesso, que teria uma wallet, etc. E existiam mais pessoas, e aí já caracterizam lá furto mediante fraude, com ORCRIM, associação criminosa, né? Ou até lavagem de dinheiro. É preciso deixar claro, falta de individualização das condutas. Aí tem uma denúncia lá que todos praticaram na modalidade consumada ou na modalidade tentada o furto mediante fraude, a ORCRIM foi consumada, etc. Agora, se a denúncia imputar genericamente a todos os mesmos atos, cabe alegar ofensa ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Cadê a descrição individualizada? Tem que falar o que o João, o José, o Pedro, o Robson, todos eles praticaram. Qual era a unidade de desígnios? Como cada um servia? O que ficou provado? Não é porque todos estavam no mesmo ambiente, em planejamento, que ali houve ato de execução. E ainda que houve ato de execução atentado, eu preciso individualizar a conduta de cada um. Quem estava operando? Né? São contextos que precisam ser apurados. E ausência de prova de dolo específico. Estar presente em um ambiente de eventual planejamento não significa aderir ao plano criminoso. E a defesa normalmente pode sustentar a ausência de ânimos associativo. Foi o que eu disse para vocês. Outro ponto que vale a pena mencionar, já caminhando para a conclusão. Mas aí depois transferiu em dólar, o dinheiro entrou em criptomoeda. Estão criminalizando quem possui criptoativos hoje. Vem relatórios financeiros que mostram lá um volume imenso de transações com criptos. E aí, você tem 90% do patrimônio em cripto. Isso é suspeito. Isso é suspeito, né? Então, nós sabemos que existe cooperação de unidades financeiras, movimentações atípicas, etc. Mas o fato de haver uma movimentação atípica em um período de uma notícia crime ou de um crime ocorreu,
por si só, não liga um ato a outro, né? É muito comum você ver, não, e coincidentemente no mesmo mês houve um aumento patrimonial. Não. Recebeu de quem? Como? Essa origem do dinheiro é do furto? São pontos que precisam ser colocados. Converter dinheiro em criptoativos não constitui uma atividade criminosa. O fato de que parte do dinheiro foi convertido em cripto e enviado ao exterior, isso pode ser alegado que não prova a participação de todos. E falar que foi enviado para o exterior, isso requer uma perícia na blockchain para demonstrar o quê? Rastreabilidade e eventual inocência de determinados réus. Ou seja, eles estão realmente associados às transações, é possível identificar pelo TXID as carteiras que estão associadas a eles. Tudo isso precisa ser questionado. Senão vira uma colcha de presunções ali, e se não houver esclarecimento técnico, corre o risco, sim, da privação da liberdade ou de pessoas acusadas injustamente. Cada caso é um caso. Nós estamos aqui para explorar academicamente essas questões muito comuns envolvendo crimes cibernéticos. Qual que é a importância, então, de um assistente técnico para você, advogado, advogada, que atua nessa área, financeiro, cybercrime, fraudes online? Primeiro, ter um assistente técnico no inquérito já é decisivo, não é só na ação penal, ok? Por quê? A gente vai acompanhar a preservação da cadeia de custódia, ou seja, os notebooks, celulares, logs foram coletados, clonados, analisados de forma forense, né? Existem nulidades, não existem nulidades, seguiram as melhores práticas, os SOPs, os procedimentos padrão que eles devem seguir, né? Analisa logs e metadados, verificar se realmente houve acesso ao sistema, houve indício de execução de fraude, alteração de metadados, provas inseridas e assim por diante. Acompanhamos a extração desses dados para que haja a investigação, para que o perito possa também analisar o conteúdo. Individualiza as condutas. É possível separar quem estava presente, quem executou comandos ou transações com base nos logs. Impede abusos probatórios, evita condenação ou mesmo uma denúncia baseada só em mensagens, presunções. Por exemplo, o fato que tinha uma mensagem lá que invadiu um sistema. Considerar isso, denunciar, sem outros elementos, tá? O fato de ter um na rede social ou terem frequentado o mesmo evento, a Orcrim, né? E os elementos da Orcrim, né? Então, o que acontece aqui? Mitiga-se as presunções, exigindo correlação técnica entre atos e resultados, e produz pareceres técnicos. Então, a assistência técnica ela vai revisar os autos, vai analisar as forças, as fraquezas, e com base nisso, para o advogado, dentro da ética e da lei, ele vai permitir que ele atue com mais segurança, acompanhando os exames da perícia oficial, protestando por nulidades, fornecendo quesitos, acompanhando a extração. Isso em fase de inquérito. E na fase de instrução, eventualmente até pedir agora uma maior participação, uma perícia, uma nova perícia, análise, quesitação, que normalmente são pontos que podem ser cerceados na fase de inquérito. Levantamento de nulidades que foram identificadas, técnicas que contaminam, prejudicam a prova, consequentemente o ato processual. Alguns casos pode até caminhar para uma absolvição, porque aquela prova não poderá ser considerada. Ou seja, em crimes informáticos, vestígios informáticos, é importante que o escritório jurídico esteja assessorado por um bom assistente técnico, né? Ou seja, para poder acompanhá-lo em toda essa etapa. Lembrando que o assistente técnico não atua só para a defesa de acusados, mas também, em alguns casos, na acusação como assistente de acusação. Então também existe essa possibilidade para quem foi eventualmente supostamente vítima de um crime cibernético e que precisa de uma assistência técnica adequada. Ou seja, nesse caso, nós temos aí várias possibilidades de defesa e o que pode ocorrer, então, em processos dessa natureza. Normalmente associam furto mediante fraude, estelionato eletrônico, tentado ou consumado, lavagem de capitais e Orcrim. Normalmente, nesses casos, como a gente viu, pode-se caracterizar aí uma nulidade, primeiramente, trabalhar as questões ligadas à cadeia de custódia, à busca e apreensão, à prisão em flagrante, às garantias processuais, isso é muito importante, ao tempo para análise das evidências, ao cerceamento de defesa, então são as questões preliminares, e no que tange ao mérito, pode caracterizar aqui uma desclassificação, então estava lá o Orcrim, o furto mediante fraude, estava lá também uma associação criminosa. De repente, porque foi encontrado um dispositivo, não tem o liame, não tem o nexo, isso pode ser o quê? Um furto simples, né? Furto simples, enfim, ou uma receptação, se tinha alguém do banco que, de certo modo, favoreceu. Pode caracterizar também a falta de materialidade, ou seja, não se identificou
a execução, ainda que tentada, mas a posse do meio. E, logicamente, pode-se aí buscar a falta de autoria, a ausência de autoria. Por mais que, eventualmente, se considere que existiu materialidade, a autoria é provada por logs, registros e pela individualização da conduta. Lembrando do princípio indúbio pro réu, sem prova de invasão ou início da subtração, não há crime eletrônico típico. Espero que tenha gostado dessa aula, desse conteúdo, desse treinamento. Essa mini aula, esse vídeo, a gente trabalha no nosso treinamento de direito digital para advogados, peritos e todos que se interessam pela área dos crimes cibernéticos. Nosso treinamento exclusivo é a nossa mentoria para escritórios. E aqui abaixo também tem o link da Cyber Experts, onde nós temos um laboratório de perícias e assistências técnicas, tanto como assistente de acusação, quanto assistente técnico em casos ligados a defesas de crimes informáticos. Se inscreve no canal para mais conteúdo e não deixe de compartilhar, mais pessoas podem precisar. Um abraço.